Eu acho que o trabalho presencial, ele não traz os benefícios que todo mundo diz. Não fortalece cultura nenhuma. Acho que existe cultura no remoto, tem cultura no presencial. Pergunta potencialmente canceladora. Conta pra mim, Júlio, o que você tem pra contar que é potencialmente cancelador? Vamos falar sobre isso. Difícil essa, hein? Vamos pegar um tema que muita gente fala, mas pouca gente acho que tem coragem de falar de verdade. Trabalho remoto, pegar impulso que tem esse conceito já há algum tempo, trabalho remoto versus trabalho presencial. E tem o híbrido também. Eu acho que essa é uma pergunta bem canceladora hoje em dia. Se colocar se é a favor ou contra alguma coisa, vai ser difícil depois. Mas conta mais. Fale, Vamos lá. quais foram as tuas experiências? Eu acho que, primeira coisa, não tem certo e errado. Cada um faz o que quiser. Eu acho que essa é a primeira discussão que não deveria ser tão polêmica quanto ela é. Então, se tem uma empresa que é presencial, é só declarar que é presencial. Se a empresa é remoto, declara remoto. Parece que as empresas têm vergonha, têm medo de admitir alguma coisa. Uhum. As presenciais não têm tanta vergonha. Elas falam, aqui é presencial mesmo, tem que vir para o escritório. As que são remoto nem sempre falam, a não ser extremos, mas também uma vê a outra de uma forma muito negativa. Primeiro, eu não acho que tem um que é pior ou melhor. Tem o que eu prefiro. E eu acho que as pessoas deveriam ir atrás do que elas gostam, do que elas se identificam. Eu acho que o trabalho presencial ele não traz os benefícios que todo mundo diz. Não fortalece cultura nenhuma. Acho que existe cultura no remoto, tem cultura no presencial. Eu não acho que o presencial você cria conexões mais fortes com as pessoas. O presencial você não trabalha melhor ou pior, você só tem que ir para o escritório X vezes por semana. Normalmente todo dia, hoje em dia 3, 4, e tá cheio dessas empresas grandes de tech voltando para o presencial, cá entre nós. O remoto traz um monte de vantagem. Você pode estar fisicamente em qualquer lugar, você, mas sem dúvida você perde um contato presencial. Sabe que o que eu tenho preferido é, eu comentei mais cedo aqui contigo sobre liberdade, um dos valores. Eu acho que os times deveriam ter mais liberdade para poder serem cobrados pelo resultado. E aí eles escolhem a forma que eles querem trabalhar para dar um resultado. E às vezes o ideal é trabalhar remoto. Porque no remoto você tem mais silêncio, você tem mais concentração. E alguém vai falar assim: ah, mas aí você não consegue interagir com pessoas. Eu não preciso interagir com pessoas o dia inteiro. No escritório tem barulho, no escritório você tem excesso de interação, então você tem baixa produtividade. A gente falou sobre brasileiro e hipervalorizar o estrangeiro. Mas uma característica do brasileiro que os outros gostam, mas a gente deveria gostar menos, é de fazer hora extra. Aqui a gente trabalha 10, 12 horas tranquilamente no escritório, mas a gente é super improdutivo por causa do cafezinho, por causa do lanchinho. A gente está o tempo todo fazendo alguma coisa a mais. É a conversa de corredor. Então, eu acho que o presencial traz uma parte muito negativa se ele for usado em excesso. E o remoto, ele pode funcionar dependendo da cultura da empresa. Mas a cultura precisa funcionar, as pessoas precisam se conhecer. Como é que você passa contexto e propósito no remoto? Então, se você consegue fazer isso, pode ficar. Muitas empresas não se preparam para fazer o remoto. Eu acho que esse é o Uhum. problema. A gente vê reuniões híbridas, por exemplo, muita gente no auditório transmitindo para quem está remoto. É horrível a experiência. A experiência ela é sempre diferente, né? Ou ela é muito boa para quem tá remoto, porque a pessoa tá falando num microfone que pega no remoto, mas no presencial não tem alto-falante, ou é o contrário. Todo mundo do presencial pega nuances, pega piadas, mas quem tá remoto não consegue ouvir, não consegue participar. A gente ainda tem dificuldade. Google Meet, que eu tenho usado bastante, quando você tem um auditório fazendo barulho, por exemplo, aplaudindo. Quem está no remoto não consegue ouvir mais nada, porque tem o cancelamento de ruído. Uhum. Claro que é configurável, mas a própria infraestrutura ainda não foi adaptada, as pessoas não se Sim. adaptaram, então escolhem o que é mais fácil. E o mais fácil, às vezes, é voltar para o passado e Uhum. fazer como os nossos pais, avós faziam, que é vai para o escritório todo dia. Eu vou te falar, eu gosto de ir para o escritório, mas ele não é produtivo ir todo dia, o dia inteiro. Então eu acho que o híbrido com liberdade, que são pouquíssimas empresas que conseguem fazer, seria o ideal. E aí eu criaria
polos que as pessoas pudessem ir, com coworking ou alguma coisa que as pessoas tenham flexibilidade e possam se identificar. Eu traria pessoas mais frequentemente para o escritório para fazer algum team building ou alguma dinâmica, mas eu acho que essa história de 2 ou 3 dias fixos por semana já não funciona tão bem quanto gostariam. Mas as empresas ainda precisam descobrir o que funcionam para elas. Então, esse para mim é um assunto bem polêmico, apesar de eu ter minhas preferências. Essa daí é Maravilhoso. complexa.